Olha quem apareceu, gente. Então, tava com saudade de gravar. Pra quem não sabe, eu tô aqui em Goiás. Tô de férias e eu tô numa gambiarra aqui. Não sei se a luz tá boa, como é que tá. E eu queria ter gravado antes, mas me deu uma gripe muito forte. Tô me recuperando ainda. Vocês vão perdoando essa voz. Às vezes eu vou dar uma tossidinha no meio do vídeo. E eu perguntei lá no Face, pra quem não segue minha página ainda, é natalia.makeup, é que eu tava a fim de gravar um vídeo e o que vocês queriam ver. E muitas, assim, tipo, não teve outro comentário, só preparação de pele. Eu já tava devendo esse vídeo há muito tempo, eu sei. Mas, até que enfim, estamos aqui, né? E pra isso eu quero mandar um beijo pras meninas que sempre comentam quando eu posto alguma coisa assim, que é a Cauena Rodrigues, a Rosiane Rezende, a Agna Taine, a Patrícia Pires. E um beijo muito especial pra Luana Fiuza e pra Driele. Meninas, um beijo. Elas sempre comentam alguma coisa quando eu posto ou quando eu faço vídeo novo. Elas sempre tá lá. Elas sempre estão presentes, né, gente? Então, um beijo pra vocês, meninas, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre preparação de pele com vocês. Ficou um vídeo bem simples, às vezes pode ter ficado um pouco extenso, então vocês me desculpem, mas não dá, gente. Vídeo de preparação de pele é muito didático, a gente tem que conversar bastante, e eu acho que ainda ficou um pouco a desejar. A gente pode fazer outros vídeos, sabe? Mas por enquanto, eu quis fazer um bem rapidinho com produtos bem usáveis e espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir a página, curtir o Banheiro Feminino também, se inscrever no canal do YouTube, me dê um like e compartilha com os amigos, é muito importante para divulgação, tá bom? E é isso, se vocês querem aprender a fazer uma pele bem feita pro dia ou pra noite, é só continuar assistindo o vídeo. Um beijo e vamos lá! Ai, gente, vamos lá, né? Primeiro a gente tem que ser feia pra depois ficar bonita mesmo. Gente, vamos desculpando minha voz aí, mas vamos começar. Eu já lavei o rosto. Passei um sabonete líquido que eu passo e um adstringente ou tonificante. Eu fiz antes pra o vídeo ficar mais rápido. O que eu vou fazer? Como eu tô gripada esses dias e me dá muita olheira, porque eu fico sem dormir à noite. Então eu vou usar esse corretivo amarelo aqui da Mary Kay. Vou pegar um pouquinho assim no dedo. Ele pigmenta bastante, gente, então é bom pegar só um pouquinho, assim. Tô na gambiarra aqui, tá? Aquelas. Vou passar aqui abaixo dos olhos, ó. Sim. O outro também. Se você não tiver olheiras, assim, pro lado roxa, marronzada, você pula essa parte e deixa só pra passar o corretivo tradicional. Cor da pele mesmo. Com esponjinha assim dessas mais fofinhas, eu vou espalhar. Eu espalho por todo o rosto. Isso é antes, eu gosto de fazer antes de aplicar o primer. Por quê? Porque na região dos olhos, quanto menos produto você usar, melhor, porque craquela menos. E como no caso hoje eu vou usar esse primer da Mary Kay, que ele é uma cerinha, ele é próprio para peles mais secas. Se for uma pele mais oleosa, ele não é muito bom não, tá, gente? Mas como eu tô só com ele aqui, agora eu vou usar ele. Então eu evito de passar na área dos olhos pra fixar melhor a sombra que eu vou usar. E aí eu pego um pouquinho do primer e vou passar principalmente na zona T, que é o queixo, nariz e testa. E depois eu espalho. Espalho por todo o rosto. Tô com uma espinhazinha aqui, normal. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Base. Corretivo sem ser colorido, eu sempre depois da base, tá, gente? Aquele corretivo bege, bege claro, bege médio, bege escuro, sempre depois da base. Corretivos coloridos, que é pra tapar a espinha, que é o verde, o coralzinho. Aí esse sim a gente usa depois, antes da base. Então vamos lá. Pra base minha, eu uso essa bege 5 da Mary Kay. Ela é uma tonalidade de pele certinha.
Aqui tá, essa iluminação tá um pouco amarela, então não vai ficar o tom real. Gente, a base, ela é a principal da pele, porque ela tem que ter um bom acabamento, ela tem que ser de preferência mate, se você tem uma pele um pouco mais oleosa, ou pele jovem normalmente, gente, eu sempre opto pela base mate, pra ela durar mais tempo. Eu uso essa da Marquet porque o acabamento dela é perfeito, cobre muitas manchinhas que às vezes a gente nem precisa usar corretivo, e pra espalhar, fica mais a seu critério. Fugiu? O pincel, ele dá um acabamento mais profissional, por exemplo, deixa a pele mais polida, a base espicha mais na pele, fica mais... ela entra, vamos dizer assim, melhor na pele. E... só que tem um porém, o pincel ele come muita base, ou seja, um tanto de base, às vezes, que eu passaria no rosto, que é um tanto assim, pra muita gente é muito, mas pra mim é o tanto normal, o pincel vai absorver um pouco dela, mas com a mão, por exemplo, sobraria mais produto. Mas ele dá um acabamento melhor, mas fique à vontade, tá, gente? Eu sempre faço o final acabamento com os dedos, que eu acho melhor. Então, eu vou pegar assim e vou espalhar. Como essa base, ela seca muito rápido, tem que espalhar bem rápido também, pra pele não ficar manchada. Na boca, muita gente acha que base não pode ir na boca. E aqui onde você passou o corretivo, só dá umas batidinhas, tá, gente? Pro corretivo não sair. Ó. E o segredo da base, gente, é polir bem o rosto pro produto assentar bem na pele. Ó. Testa. Gente, não tem segredo fazer pele, é só não ter preguiça e nem miséria. Porque não pode ter miséria com base, base tem que ser bastante mesmo. E em cima dos olhos, ó. Tem gente que fala, não vou pegar muito, mas então vai construindo camadas. Porque é o melhor jeito de você saber se a base chegou no tom ideal ou não. E agora eu pego sempre mais um pouquinho, bem pouquinho mesmo, e vou aplicar no pescoço, pra não dar uma diferença gritante, assim, de cor, vamos supor. Ó, no queixo, e vai descendo. É muito importante fazer isso aqui, viu, gente? E principalmente na olheira. Principalmente nas orelhas também. Pra não ficar aquele efeito máscara, né? Tô olhando pra cá, gente, porque hoje eu tô sem aquele espelhinho, assim. Tô aqui em casa, eu esqueci de trazer. Então, eu tô numa gambiarra daquelas. Tô a rainha da gambiarra hoje. Bom, segundo passo. Agora, eu sempre uso um corretivo mais claro pra iluminar aquilo que eu quero trazer pra frente. Tanto durante o dia quanto durante a noite, eu uso esse tipo de corretivo. O que eu não faço durante o dia, contorno. Eu só faço aquele contorno, assim, bem natural mesmo, pra ficar bem natural possível. Só um blush, às vezes eu uso um contorninho durante o dia, mas à noite... Muita gente acha que eu faço aquela técnica Kim Kardashian, mas não é. Minhas fotos, principalmente aquelas fotos que eu posto, sempre é um contorno com pó. Por quê? O contorno com produtos de base em bastão, aqueles creminhos, por exemplo, ele deixa uma pele muito mais carregada. Eu não importo, eu gosto de pele pesada mesmo. Porém, eu acho que fica um aspecto muito artificial, entendeu? Eu gosto de produtos em pó porque além dele marcar, fica mais suave, fica uma pele mais bonita. Bom, essa é a minha opinião. Mas as minhas clientes, quando elas vão sair, sempre é um evento à noite, uma festa onde elas vão suar, fazer foto. Então eu uso sim corretivos em bastão, por exemplo. Em bastão não, em base. Mas, em mim, eu particularmente quase não uso, eu gosto mesmo do corretivo em pó. Vou mostrar pra vocês a diferença. Pra fazer contorno, eu uso esse daqui da Vult meu, que
que é um antigo que eu tenho, que, gente, eu acho que nem encontra mais, pra te falar a verdade. Eu quase não usava, de repente eu fui fazer o teste e falei, vou usar, e amei. Ele é o 5. E corretivos, o meu preferido é esse da Tractor, já mostrei pra vocês. Ele é bem clarinho, ele é assim, líquido, ele é um pouquinho oleoso, mas eu não me importo, porque eu passo um pozinho e fica ok. Tem esse da Make Be, que é mais acessível também, que ele é o bege claro, vocês encontram super fácil, ele também é bem líquido. E tenho também esse dessa palhetinha aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês também. Esse que eu falo que é o em creme, que ele é bem mais firme, ó, tá vendo? Ele fica um efeito mais pesado na pele, vamos dizer assim. Mas, pra vocês eu quero usar o mais fácil, um que vocês consigam encontrar mais fácil. E eu creio que seja esse da Make Be. Eu também adoro ele, eu sempre uso assim pra quando eu faço maquiagem pra ir pra faculdade. Eu gosto dele. Acho ele bem legal. Opa. Gente, também não pode ter miséria, tá? Com corretivo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu uso um tanto assim pros 2 olhos. Vou iluminar primeiro o olho. O que eu faço? Com o pincelzinho assim, ele é flat, só que ele é mais firmezinho, tá vendo? Ele é pequenininho, próprio pra aplicar corretivo. Eu vou pegar aqui, eu uso bege claro, tá? Da Make Be. E vou passar abaixo do olho, seguindo nessa região aqui e fazendo aquele triângulozinho, sabe? Que eu já expliquei pra vocês. Eu faço esse triângulo aqui, ó. Porque essa região do olho, dos olhos mais clara, ela vai dar um ar mais de descansado, vamos se dizer. Ó, faço dos 2 lados. A gente fica quase um índio fazendo pele. Eu pego mais um pouquinho. Porque quando espalha, gente, como esse corretivo ele é líquido, a pele absorve bem ele. Então não precisa medo na hora de fazer. Fiz o triângulo abaixo dos 2 olhos. O restante eu vou passar um pouquinho no queixo. Ó. Que isso aqui, na hora que a gente fizer o contorno, vai dar a impressão que o seu queixo é um pouquinho mais pontudinho. Um pouquinho no vizinho da boca. Agora, como esse pincel ele é um pouquinho largo, o que eu faço? Eu pego um pouquinho de corretivo. Ai, peraí. Pra iluminar o nariz, eu pego com o dedo mesmo. Eu venho assim, ó. Pego nesse dedo, tiro o excesso. E vou marcar só esse dorso do nariz aqui, só essa região aqui, gente, ó. E o quanto mais fino, melhor. Ó. Aí eu subo aqui no meio da sobrancelha. Aí eu volto com o pincel pra fazer no restante da testa, ó. Só no centro, tá, gente? Durante o dia, essa iluminação aqui, eu faço só nos olhos e às vezes no nariz. Mas eu não faço todo isso aqui não, esse aqui é mais pra noite mesmo, que eu gosto de fazer. Eu não passo acima dos olhos agora, eu deixo pra passar sempre quando eu vou passar a sombra, por exemplo. Porque às vezes eu faço minha pele antes, às vezes eu faço depois, depende. E o segredo, gente, se você for passar o corretivo líquido, nunca passa e já espalha. Por quê? Como ele tá líquido, às vezes ele mistura com a base e não vai sobressair. Então, se ele for líquido, se ele for em pasta até que não, mas se ele for líquido, espera dar uma secadinha pra ele ficar um pouco mais firme. E aí sim, depois você vai espalhando. Eu gosto de espalhar com o dedo mesmo. Ó, faço assim. Tá vendo? Porque agora ele não mistura com a base, ele fica realmente
mais claro, e essa é a intenção, né? Se depois vocês quiserem que eu faça um tutorial só de pele pro dia, posso fazer também, tá? Na testa você vai dando uma espalhadinha pra cima, assim, pra ficar mais natural. Nariz eu deixo pra fazer por último. Porque às vezes eu dou uma retocada. E aqui no nariz é só assim, ó. Pontinha do dedo mesmo. Viu? Essa iluminação tá muito boa hoje não, gente. Não sei o que acontece não. Bom, agora, o que eu faço? Como eu passei esse corretivo mais claro, se eu passar um pó por cima da cor da minha pele, o que vai acontecer? Vai voltar a cor do pó. Então não vai ficar clara essa região. E não é isso que a gente quer, porque senão vai desmanchar todo o trabalho que a gente havia feito. Então o que eu faço? Se for um corretivo mais sequinho, às vezes pode até deixar sem. Mas sempre corretivo, ele é um pouco oleoso. E no decorrer do dia desmancha. Então o que eu falo pra vocês? Eu indico. Ou passe um pó do tom do corretivo para mais claro, um ou dois tons abaixo da sua pele, que seja um tom mais claro. Ou então o pó translúcido, que é esse pó solto assim, ele normalmente... Ai, caiu. Normalmente ele é branco e não altera a cor. Ele só faz matificar mesmo. E como caiu aqui, gente, eu vou aproveitar. Tem como você usar um pincel. Esse eu gosto de usar para passar no restante do rosto um pincel mais fofo. Mas pra região dos olhos eu passo um desses dois assim, que eu uso pra contorno. O que eu faço? Eu vou... Ou uma esponja. Eu adoro essas esponjas porque ela... Como eu não importo com pele pesada, então ela aplica bastante produto. E abaixo dos olhos eu vou usar ela. Eu vou pegar com a esponjinha mesmo, gente. Um pouquinho daquele pó mais claro que eu falei pra vocês. E vou passar só abaixo aqui, ó. Só nas partes que eu passei o corretivo mais claro, tá? Ó. Um pouquinho no queixo, na testa e no nariz. Nossa, gente, essa gripe que não sara. Pronto, feito isso, agora a gente vai passar pro contorno, que eu falei pra vocês. Eu poderia usar, deixa eu achar aqui, a paletinha, e eu sempre uso esses dois contornos aqui, ó, que eu acho eles que dão o tom ideal da pele pra fazer um contorno não muito marcado. Mas eu não sou muito fã, pra mim, assim, eu gosto de contorno com pó. E eu vou usar esse contorno da Vult, aquele que eu mostrei pra vocês, o 05, gente. Esse tá antigo, viu? Esse tá velho, velho, velho. Mas eu adoro. Eu acho que não encontra mais. Porém, se você tiver um pó um pouco mais escuro que o seu tom de pele, dá certo também. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou contornar aqui, ó. Abaixo, nesse ossinho aqui. Eu já tenho um osso um pouco marcado. Tá vendo? E isso ajuda bastante. Mas, nada que um contorno não ajude a dar aquela emagrecida, né, gente? Vamos lá. Você pode usar um pincel assim, ó. Esses cortes na diagonal, ele ajuda bastante. Porque ele já vem certinho aqui. Ou você pode usar esses assim. Que é pra aplicar blush, mas eu gosto pra aplicar contorno. Blush eu gosto de aplicar com um pincel um pouco mais fofinho. Pra ficar mais espalhadinho. Eu vou aplicar com esse, porque eu acho que é mais fácil de vocês terem em casa um pincel assim, mais tradicional, do que esses assim, próprio pra contorno. Eu acho esses mais difíceis de vocês encontrarem. Então eu pego assim, sem muito segredo. Faço aquele biquinho. Vou marcar nessa região, já mostrei pra vocês também, ó. E aqui, gente, vocês sempre vai pegar da raiz do cabelo
e vai descer sempre até 2 dedinhos da boca. Porque se você chegar muito aqui nessa região, vai ficar escuro, vai dar a impressão que você tá de bigode, assim, aquele buço mal tirado, sabe? Então você pega, ó. Gente, isso fica lindo nas fotos. Nossa, eu sou fã desse efeito nas fotos. Olha tanto que fica bonito. E espalha bastante, não deixa marcado não, porque um contorno mal espalhado, nossa, fica horrível. E sobe um pouquinho aqui, ó. Gente, não sei se é só em mim, mas me dá uma coceira quando eu tô fazendo pele. Nossa, uma coceira no nariz. Ó, quando não começa a escorrer, né? E do outro lado. Pega um pouquinho. Pra que foi me dar esse espinho justo hoje, né? Se eu falar fazer vídeo de pele, ó, tem muito segredo. Só achar o ossinho direitinho. Abaixo da sua maçã aqui, ó. Maçã do rosto. Da sua maçã. Gente, e aqui também. Ixi, tá com essa luz? Aqui também, ó. Lembra que eu falei pra vocês o truque de clarear um pouco o queixo aqui, pra gente escurecer aqui nessa região? Porque assim tirar aquela papadinha, sabe? Eu tenho bastante. Ó. E um pouquinho na raiz do cabelo, pra diminuir a testa. Tudo são truques. Você tem que saber o que você tem de mais que você quer diminuir e o que você tem de menos que você quer aumentar. É o truque de contorno e iluminação. Às vezes quem tem pouca testa não pode fazer essa parte aqui de escurecer, porque senão diminui ainda mais. Tem que só dar uma... usar o corretivo. Por último, no nariz. No nariz, gente, é impossível usar um pincel assim. Impossível usar um pincel pequenininho. Não é tão impossível, mas eu acho assim, quase impossível fazer com o dedo, porque tem que ficar bem esfumadinho com o dedo, não é fácil. Então eu gosto de usar um pincel assim. Esse daqui, ele é pra aplicar iluminador. Só que como eu não gosto muito de iluminador, eu uso ele, eu comprei ele justamente pra mim esfumar essas partes mais precisas, vamos dizer. Então eu pego um pouquinho dele. Agora o espelho tá longe. Dou uma sopradinha. E pra afinar o nariz, gente, sempre começar da sobrancelha aqui, ó. Você vai pegar aqui, faz assim, aquela careta. Porque ajuda, ó. E vai fazer um traço bem retinho, descendo aqui de lado e dando aquela esfumada boa. Porque ninguém merece um nariz marcado, né, gente? Ó. Isso é um truque ótimo. Ó. A risada da minha mãe. Na pontinha do nariz. E aí, gente, se vocês acharem muito marcado, aí sim você vem com o dedo, dá aquela esfumadinha. Às vezes até com pó dá pra dar uma arrumadinha. Ó. Sempre aqui, ó, da sobrancelha pra baixo. Sempre, gente, fazer o mais fininho possível e o mais retinho, tá? Porque do mesmo jeito que isso arruma, isso estraga o nariz. Deixa o nariz torto. Essa luz, não sei como é que vai ficar no computador não, mas vambora, né? E por último, gente, que eu aplico o blush. O blush, às vezes eu nem aplico, às vezes eu gosto só desse efeito mais contornado, mas é muito bonitinho o blush, gente. Eu gosto muito de um rosinha, que eu sempre faço maquiagem, uso ele, eu adoro ele, eu acho que fica um efeito muito bonitinho, de saudável mesmo. Mas hoje eu quero usar esse daqui, ó, esse mosaico da Vult, tá vendo? Ele nunca que você for usar, nunca vai ficar do mesmo tom. Por quê? Sempre que você passar o pincel, ele vai dar uma tonalidade diferente. Porque ele tem rosa, ele tem um tomzinho assim,
tom de pó mesmo, tem o contorno, cor de contorno, então fica lindo. Eu acho que ele fica super legal, tanto pro dia quanto pra noite. Ele é de pó, mas eu uso pra passar blush porque eu não gosto de um pincel muito... Eu falo pra vocês, vou dar uma dica de evitar usar pincel muito fininho pra blush, pra não ficar aquela bolinha que muita gente erra, sabe? Aquela chinelada. Então o que eu faço? Como ele é bastante pigmentado, eu vou pegar só assim, ó. Tira um pouco do excesso. Blush nunca você passa demais. Passa de menos, mas não passa demais, tá, gente? E assim que eu pego, vou dar um sorrisinho. Como eu já apliquei aqui abaixo, vou aplicar em cima da maçã, só pra dar um ar de saúde, tá, gente? Então eu pego, dou um sorrisinho. Gente, que lindo, fala sério. Muito lindo. Tô apaixonada nesse mosaico. Passa aqui, gente, em cima da maçã e vai subindo. Como se fosse um contorno, só que mais pra cima, né? E aí eu sempre gosto de vir com esse pincel de pó assim, fofão, mas se vocês não tiverem, dispensa, passa o dedo assim mesmo. Eu gosto de vir pra unir, ó. Gente, e de pele é isso. Tem segredo? Não. É fácil? É. Só você conseguir usar os produtos corretos pro seu tom de pele, uma base certa, um corretivo certo, entendeu? Que você vai conseguir chegar nesse efeito que é um pouco carregado, mas sem deixar aquela pele assim, com aspecto muito artificial. É isso, gente. Aí eu vou preencher minhas sobrancelhas e vou fazer uma maquiagem bem rapidinho. Então, meninas, é isso. Eu fiz uma maquiagem assim bem rapidinho, só pra não vir tão apagada pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem simples, eu queria fazer o mais didático possível pra vocês aprenderem mesmo, com produtos mais acessíveis, coisas mais baratinhas que vocês conseguem encontrar, pra saber que é possível fazer uma pele bem feita, pra ficar uma maquiagem muito mais bonita, né, com produtos mais em conta mesmo. Os produtos que a gente encontra em farmácia, na lojinha mais próxima. E é isso. Se vocês não entenderam alguma parte ou quiser que eu explique novamente, é só deixar os comentários aqui embaixo, eu vou tentar estar explicando. E se vocês quiserem que eu faça também algum vídeo de preparação de pele pro dia, ou que eu faça outro vídeo um pouco mais completo, discutindo um pouco sobre corretivos, um pouco sobre bases, às vezes eu nem faço um tutorial, por exemplo, mas eu venho só fazer um bate-papo mesmo com vocês sobre produtos. O que vocês acham? E se você gostar da ideia, é só deixar nos comentários que eu vou estar providenciando, certinho? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito. Curta e compartilhe o vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, porque assim, se inscrevendo no canal, o YouTube vai deixar um e-mail pra vocês avisando que tem vídeo novo. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!